Você por acaso já ficou com medo de ser atacado por alguém, ser feito de piada, chacota ou até mesmo uma agressão física por outras pessoas? Esse tipo de ação pode ser evitada se você tiver uma postura intimidadora, como por exemplo Joel, de The Last of Us. Olá pessoal, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior, mais técnico, certificado e científico canal de linguagem corporal da América Latina. Ótimo. E no episódio de hoje de Analisando Personagens, nós vamos entender como a postura do Joel, personagem de The Last of Us, o game, pode evitar com que outras pessoas se aproximem dele e das pessoas próximas dele para causar algum tipo de dano. Vale lembrar que se você quiser ver mais análises como essa, do ponto de vista da linguagem corporal explicados por um perito facial, é só se inscrever aqui nesse canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos. Vamos então ao vídeo. Explicando primeiro para você que talvez não conheça, o personagem Joel Miller é um dos protagonistas da série de games The Last of Us, um conteúdo exclusivo do PlayStation 4. De forma resumida, Joel Miller, no comecinho do primeiro game The Last of Us, perde a sua filha Sarah. Essa perda ocorre durante o início ali da infecção, que é o palco onde irá se desenvolver todo o cenário pós-apocalíptico do game The Last of Us. Passados mais de 20 anos depois dele ter perdido a sua filha, uma garotinha de 14 anos, Joel se encontra numa missão. Ele precisa atravessar o país com uma garotinha chamada Ellie, pois essa garotinha aparenta ser a cura de toda essa infecção que está assolando o mundo inteiro. Então Joel, um velho amargurado e com pesadelos e traumas pela morte da filha jovem, faz de tudo para não tentar se relacionar com a Ellie. Porém, ele acaba fazendo mais do que isso e acaba enxergando nela uma nova esperança, como se ela chegasse a ser a sua nova filha. E durante tudo isso, no meio do caminho, a Ellie várias vezes, a Ellie e o Joe são perseguidos por várias outras pessoas, os vagalumes, os caçadores, e em vários momentos marcantes, o Joe acaba botando esses caras pra correr, não só com umas porrada, tiro, pedrada e bomba, mas também apenas com a sua postura ele consegue evitar muitas situações problemáticas. Sim, porque ele é um cara experiente em sobreviver. E, além de tudo isso, é um cara bem durão. Outro ponto interessante para deixar definido, os conceitos que a gente está utilizando aqui nesse vídeo de intimidação são os seguintes. Intimidar significa impedir que pessoas se aproximem para tentar te machucar, de forma psicológica ou de forma física. A intimidação pode gerar o gatilho de freeze, e ser durão tem a ver com ter um estado emocional bem equilibrado e difícil de ser machucado ou abalado por outras pessoas. Esse tipo de comportamento, você ter uma resiliência muito forte, você ser uma pessoa inabalável e ter uma capacidade de afastar pessoas mau caráter, podem ajudar com que você instaure um gatilho de freeze or flight. São duas condições associadas ao medo, Tem a fight também, mas isso a gente fica para outro vídeo. Freeze significa congelar e flight significa fugir, sair dali. Estudos feitos com seguranças mostram que os criminosos tendem a levar em conta a linguagem corporal da vítima antes de decidir se irão ou não atacar ela. Entre vários comentários, eles dizem que pessoas com uma postura mais caída ou que aparentam estar mais fracas são os alvos principais, pois eles sabem que essa pessoa não irá apresentar resistência. Portanto, hoje nós vamos falar sobre como você pode ter um comportamento mais intimidador, mais durão, porém de forma inteligente, como é o caso do Joel. Vale lembrar também que nós vamos se basear apenas no primeiro game, The Last of Us Part 1, até porque o Game 2 não mostra muita coisa do personagem, do Joel, então a gente vai se basear num que foi o que o game mostrou pra gente primeiro. Primeiro tópico do Joel, poucas palavras. De forma resumida, o Joel nunca fica tagarelando, ele não é um cara que fica se justificando, fica falando por que ele fez alguma coisa, por que ele vai fazer, ou inclusive fica contando o que ele vai fazer. Ele sempre é bem ríspido, bem seco. Ellie, pega isso. Acontece que, socialmente falando, a gente tem uma ideia cultural de que quem tem que se justificar está hierarquicamente abaixo, Geralmente uma autoridade pergunta pra você, um policial, onde você mora? O que você faz da vida? Não sei o que. E você, ô policial, ô senhor, não sei o que. Então tem-se essa ideia de que quem tá perguntando, quem tá falando pouco de forma objetiva, está hierarquicamente acima de quem tem que ficar se justificando sobre tudo que é visto como mais indefeso, mais fraco, mais inferior. Então o Joel nunca fica se justificando. Boas partes do game ele não fala nada, ele fica quieto. Acho que ninguém do nosso grupo vai aparecer. A pior parte de tudo, explicar pro Sam.
Outro ponto interessante, né? Você ficar falando muito, não só você pode ser visto como uma pessoa inferior, mas também você pode acabar sem querer ali, ficando nervoso, né? Se enrolando na língua e acabar dando com a língua nos dentes e acabar contando todos os seus planos para a pessoa ou acabar deixando vazar uma informação importante que a pessoa pode utilizar contra você, né? Em algum momento. Então, vale a pena também evitar ficar falando muito, especialmente se for sobre sua vida pessoal, sobre sua vida profissional. Segundo tópico, uso da prosêmica. Prosêmica, como eu já comentei aqui no canal várias vezes, é o conjunto de estudos feitos por Edward T. Hall, um antropólogo, sociólogo, que basicamente falam sobre a forma que você usa o seu espaço, certo? Entre você e outra pessoa. Se você se aproxima muito da pessoa, você vai ter uma prosêmica íntima. Se você não conhece muito bem aquela pessoa, não tem uma familiaridade com ela, a tendência é que vocês não fiquem tão próximos fisicamente e entrem numa prosêmica mais social ou uma prosêmica pública e por aí vai. E acontece que várias vezes durante o game, as pessoas chegam perto do Joel para tentar intimidar ele e isso é muito comum, tá? Os valentões tentam fazer muito isso. Falando em prosêmica e também no reino animal, um animal tenta invadir o espaço do outro, pisando, né, literalmente pisando onde aquele animal está, com o objetivo de fazer com que aquele animal se afaste, recue, né, sinalizando que ele ganhou aquele território. E o Joel não recua mesmo. Eu diria que se chegar muito perto dele é capaz de tomar uma tijolada no meio da cabeça. A não ser que você tenha um taco de golfe. Aí pode chegar perto do Joel à vontade. Eu entendi a referência. Então o fato dele não se afastar significa que ele não está cedendo o território dele, ok? Ele se mantém firme no espaço dele e isso sim dá muito medo. Porque quando você não faz o que um valentão quer, quando você não se afasta, não entrega pra ele o que ele está esperando, ele acaba ficando um pouco confuso. Ué, por que com esse cara não funcionou do jeito que eu queria? Um ponto, pessoal. Falando em defesa pessoal, especificamente nesse tópico da prosêmica, muito cuidado com isso, tá? Não vá tentar bancar o espertão, ficar com os braços pra trás ali, estufar o peito e falar o que foi? Você vai acabar tomando um socão na cara e nem vai ver. Se o cara chegar muito perto de você, falando em defesa pessoal, é interessante que você aumente a distância. Se você não quiser sair andando para trás, certo? Ou se você não tiver como, se tiver uma parede, estica o braço, abaixa o queixo, amigão, relaxa amigo, vaza, vai, tranquilo, tal, sai. Porque se o cara chegar muito perto, é muito mais difícil você defender um ataque se você estiver numa distância muito curta, ok? O Joel sabe isso. A galera, pra chegar perto dele, primeiro tem uma arma apontada pra cara deles. Já começa por aí. Aqui a gente entra num tópico bacana. O Joel tá praticamente sempre alerta. Ele tem ali uma postura de preparo prévio muito interessante. Isso pode ser visto de duas formas. Primeiro, ele tem uma linguagem corporal de prontidão, ou seja, uma linguagem corporal que demonstra um estado de alerta. Ele não anda com a postura projetada pra frente, o peito caído, a cabeça caída, não. Muito pelo contrário. Ele lembra muito aquela postura militar, né? O peito estufado, a cabeça elevada, os braços aqui ao longo do corpo. Então é sempre uma postura de estou pronto para agir, vou fazer alguma coisa, não tente algo. Eu devo favores ao Joel. Isso é piada? Eu vou ser direto. Preciso de um carro. E aí o nosso segundo ponto, o Joel sempre está estrategando ou deixa estratégias propostas, estratégias feitas para poder reagir de forma correta se ele tiver que ali tomar uma atitude de última hora. Você pode ver, por exemplo, que ele sempre deixa algo feito, né? Um bastão com prego, deixa ali a munição, né? Tem aquela premissa dele, faça os tiros valerem a pena, então significa que o cara treina pra caramba ali com os tiros dele. Escuta, se eu tiver problemas lá embaixo, faça os tiros valerem a pena. Conhece vários mapas da cidade, conhece vários caminhos, então também é muito interessante você investir em conhecimento para poder se preparar antes de situações. Por exemplo, você sabe qual é o básico de uma defesa pessoal, quais os itens básicos que você deveria portar se você visa se defender contra um agressor? Tá aí um ponto que você está pecando em preparo prévio. Outro ponto interessante falando em preparo prévio é que o Joel tem uma atitude de observar antes de agir. Muitas vezes ele vê o que está acontecendo para avaliar melhor a situação. Um exemplo bem básico. Em uma parte de The Last of Us, eles estão andando ali numa cidade e aí eles vão passar por um local e o Joel observa o local. Assim que ele chega, ele dá uma olhada. É uma cidade aparentemente fantasma. Ele acha curiosa a disposição de alguns infectados na cidade, acha estranho e ele acaba evitando com que ele e a Ellie pisem em armadilhas, em bombas, apenas observando ali o ambiente. Ainda em The Last of Us, um pouco mais pra frente dessa parte, o Joel acaba passando ali, né, com a Ellie num local, eles estão de carro e uma pessoa pede ajuda, uma pessoa aparece, por favor me ajuda, toda ensanguentada, sangrando. O Joel manda a Ellie pôr o cinto, soca o pé no acelerador e vai com tudo pra cima desse cara, atropela ele. Nós vamos ajudar ele? Coloca o cinto aí, Ellie. Mas e o cara? Ele nem tá machucado.
Acontece que esse cara estava escondendo uma arma. E assim que o Joel vai na direção dele, os capangas dele já aparecem e tentam matar o Joel e a Ellie também. O Joel tem uma perspicácia muito grande, ele observa antes de agir para ver qual atitude ele vai tomar, ele não vai pelo coração. Ai, o cara tá pedindo ajuda, a gente não vai ajudar ele? A própria Ellie pergunta, a gente não vai ajudar ele? Aí o Joel fala, não, ele não tá nem machucado. É menos no The Last of Us 2, né? Aí ele vira o Joel Miller, que fala do irmãozinho Tommy Miller, vamos tomar café na cabana com desconhecidos. Você tá falando sério? Então é imprescindível que você tenha uma postura de observar antes de agir. Tente cancelar os seus impulsos emocionais. Você gosta muito de uma coisa, você acha uma coisa muito ruim, não interessa. Pense primeiro, em que ponto que isso se encaixa na minha estratégia. Vou dar um exemplo, você pode estar muito feliz para comprar algo, por exemplo, um carro, uma casa, ou um produto, um videogame, um jogo, alguma coisa, e você está super feliz, você já visualiza a felicidade. É exatamente isso que os charlatões utilizam a favor deles. Eles pegam o teu emocional, usam frases como imagina você jogando esse jogo, imagina você morando nessa casa, etc e tal. Quando você vê, meu amigo, você entrou numa furada e esse cara sumiu, ele te enganou. Portanto, pense primeiro, haja depois. Por último, postura de proteção. Geralmente, o Joel entra na frente da Ellie ou das pessoas que ele gosta em situações difíceis para proteger aquilo que ele considera importante. A sua linguagem corporal é literalmente um escudo onde o dano, caso ocorra, irá atingir ele primeiro e não as outras pessoas. Isso pode ser traduzido em tomar a frente, mostrar uma postura de liderança em determinadas situações. Se você está vendo que a coisa pode explodir, a situação está complicada, tem algo ali, você já avaliou, viu que vai dar uma situação perigosa, você está com uma pessoa que você gosta, é um parente seu cônjuge, seu parceiro, sua parceira, você está preocupado, tomar a frente significa que você é o primeiro a agir, você não espera o perigo bater em vocês dois, em quem você estiver ali, você toma a frente. Isso inclusive é muito bacana, um detalhe do primeiro jogo, no próprio desenvolvimento ali os programadores do game mostraram que conforme você vai avançando o jogo e vai gostando mais da Ellie, vai nutrindo carinho por ela, o Joel tem uma tendência, né, quando você tá ali pegando cover com ela e se protegendo, a colocar o braço em volta dela como se fosse para proteger. Isso é um detalhe muito bacana. Então demonstrar atenção e uma postura de proteção para com os seus próximos pode desencorajar um ataque de outras pessoas. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui quais outros personagens vocês querem ver aqui analisados. Já se inscreve no canal caso não seja inscrito, curte e compartilha, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!